Olá, antagonistas! A gente tem visto nos últimos tempos a justiça como funciona por dentro. Com a Operação Lava Jato, a gente tem visto como é que os advogados argumentam, como é que os promotores acusam, como é que as pessoas respondem, como é que esses casos são analisados. Tudo isso virou um grande debate nacional. Mas será que se acontecesse com a gente, seria desse jeito? Muito provavelmente não. Essa justiça que a gente está conhecendo tem os dias contados. Quem vai conversar sobre esse assunto com a gente é o advogado especialista em criminal e fiscal, Marcelo Knopfelmacher, que escreveu recentemente um artigo sobre isso, conhecido também como Marcelo K. Marcelo, tudo bom? Tudo bem, Madeleine. Prazer estar aqui com você. Tudo bom? Esse seu artigo na comunidade jurídica foi uma coisa de gente, é verdade, até para os juízes. Por que essa justiça que a gente está conhecendo, que todo mundo está debatendo, está falando, funciona assim, funciona assado, você está dizendo que está com os dias contados, vai acabar? Na verdade, prazer estar aqui com você novamente. Nós estamos presenciando um momento muito diferente na distribuição de justiça como um todo. Duas questões essenciais, quer dizer, duas questões que estão aí realmente modificando muito o dia a dia, o cotidiano, tanto dos advogados como dos juízes, dos promotores, de todos os operadores do meio jurídico, que é a questão do processo eletrônico e a questão do sistema de precedentes. Então, advogar e mesmo julgar virou uma coisa muito diferente do que era antes, como a gente imaginava, como a gente já vivenciou até aqui. Um dos aspectos mais, vamos dizer assim, notórios dessas transformações é o fato de que com o processo eletrônico a gente não consegue estar mais no olho a olho com o juiz. É muito difícil você conseguir despachar uma petição para o juiz. Porque normalmente você já protocola a petição, ela vai para o sistema do processo eletrônico e ela já está lá. Então, muitas vezes, quando você vai conseguir despachar, ela já está no sistema. E aí a importância do advogado fica no segundo plano, porque já está a petição lá. Antes você ia com a petição na mão e você só mostrava a petição quando o juiz te recebesse. Agora a coisa já está assim. Então está muito difícil, não é que é difícil, é muito diferente o ato de despachar com o juiz, de trazer a novidade, a peculiaridade do caso concreto para o juiz. Isso está trazendo, no nosso entendimento, muitos prejuízos para a qualidade da justiça. A justiça não pode ser uma coisa tão impessoal, né? Isso muda, na verdade, o quê? Porque, assim, essa coisa do processo eletrônico, para quem está de fora do meio jurídico, é vendida como uma forma de ser mais objetivo, de economizar dinheiro público, de ser mais rápido. Agora, por que de repente no meio jurídico começa todo mundo a falar que não é bem isso? Que na verdade é o seguinte, o processo, todas as profissões vão enfrentar transformações. Isso é inexorável. O jornalismo, a medicina e agora, de fato, o direito. O processo eletrônico em si traz algumas vantagens. Você tem acesso mais rápido ao processo, você consegue visualizar as peças, você consegue ter lá aquele conjunto todo, você não precisa ir até o fórum fotografar e tal. Isso é uma vantagem. Mas nós precisamos agora pensar um pouco no sistema de distribuição de justiça como um todo, como é que a gente compatibiliza essa agilidade a que você faz menção, esse avanço, vamos dizer assim, essa coisa de poder atender mais, a justificativa para o processo eletrônico é a seguinte: olha, teve uma explosão de litigiosidade no Brasil. São 200 milhões de processos, algo como isso. Então nós precisamos dar ferramentas para conseguir atender essa demanda, porque o judiciário é moroso, etc, etc. Aí criou-se esse sistema. E esse sistema, ele atende algumas necessidades, mas ele traz mazelas, ele traz outros problemas. E um dos grandes problemas, no nosso modo de ver, é a questão de você conseguir que a gente está chamando de a própria oralidade do processo.
Essa coisa oral, o direito é oral. O ato de convencer é muito de, olha, tem aqui, mas excelência, o documento na folha tal, veja o anexo tal, porque a petição muitas vezes ela é muito fria, ela não mostra aquela injustiça que o advogado consegue verberar, vindicar, colocar para o juiz. Isso é preocupante, muito preocupante. Teria, por exemplo, como julgar um processo, sei lá, como se fosse assim um telemarketing, que tudo só correu ali, ninguém conversou com ninguém, não olhou no olho, é isso? Olha, não, eu no fundo não tô. Isso não é uma crítica pela crítica. Temos muita consideração em relação ao Poder Judiciário e, de fato, essas iniciativas foram no sentido de querer resolver um problema. Mas nós precisamos fazer críticas construtivas. Não é resolvendo um problema, né, que tem grandes progressos, mas nós não podemos deixar de lado essa outra circunstância. Os próprios magistrados com quem eu tenho conversado têm sentido e desconcordam com isso. E eu acho que a partir desse momento, a gente escreveu um artigo, você tem razão, mas acho que nós estamos inaugurando aqui um debate, você está me proporcionando trazer isso para a comunidade jurídica e para o teu público, no sentido de que realmente nós temos uma questão aí que diariamente a gente vai assimilando, acomodando, só que realmente nós estamos perdendo muito em termos de qualidade de justiça, do meu modo de ver. E quem perde primeiro é quem não tem esses advogados que a gente vê ali na mídia nacional defendendo esses grandes caras que são advogados, que conhecem todos os desembargadores, que conhecem todo mundo. Quem vai perder primeiro é quem não tem o dinheiro para pagar o advogado estrelado, que em última análise conhece o cara e vai conseguir falar. É quem não tem voz. Então, assim, vai ficar uma justiça de quem realmente tem muitas condições e a outra justiça da classe média de quem não tem grana nenhuma. Na verdade, você vai criar um problema maior tentando resolver o problema. Eu sou contra generalizações. Eu acho que, como eu te falei, são dois problemas. Um é o processo eletrônico em si e essas situações que ele inviabiliza esse contato. E outra essa questão do sistema de precedentes, especialmente do novo CPC. Então está tudo tarjado como, olha, essa matéria é isso, então o seu caso é idêntico, então esse aqui já decidimos, a solução é essa. Só que o caso concreto tem especificidades, tem peculiaridades. Então, às vezes você pode até nem estar com um advogado estrelado, etc. e tal, mas a tua matéria entra num tema já decidido. E ele vai ser decidido daquela forma, para o bem ou para o mal. Só que, independentemente do resultado do processo, Madeleine, eu acho que o grande alerta é esse. Quer dizer, a forma como a justiça está sendo distribuída, a forma como a justiça está sendo produzida, o sistema de distribuição de justiça dessa forma está capenga. Está completamente capenga, você não consegue. Porque antes, como eu falei anteriormente. Mas nesse caso que você está falando, por exemplo, isso eu acho bom a gente esclarecer, dessa história do Código de Processo Civil novo, como é que é essa distribuição? Ele vai criando, vamos dizer, caixinhas. Tal tipo de caso, nós decidimos assim. Eu não sei como é que faz isso, porque cada caso pode ter, por exemplo, uma coisa que é diferente, que muda todo o resultado final. E como é que faz? Não pode chegar um promotor, um advogado e falar para o juiz, olha, peraí, mas nesse aqui teve um outro negócio que é diferente. Aí não vai mais por isso? Então, isso já começou no CPC anterior, né? Essa onda de repercussão geral e recurso repetitivo, né? Também mais um mecanismo para desafogar. Sempre vai ser assim, precisamos desafogar. Mas vem cá, por que precisa desafogar? Porque há um exagero de um lado de recurso demais. Mas não pode haver o exagero do outro de não fazer justiça. Como é que chega no... Então, eu até acho que a gente pode rever um pouco essa questão. O novo CPC veio com a ideia de reduzir os recursos, tal, manteve. Está mais ou menos o mesmo número. Praticamente o mesmo número de recursos. Mas esse sistema de precedentes é muito complicado. Porque sempre vai ter essa colocação de, olha, a litigiosidade aumentou muito, nós precisamos dar uma solução para isso. Nós estamos dando um remédio e o próprio remédio está matando o paciente pelos efeitos do remédio. Então, assim, é um debate muito importante. Eu vejo como duas questões centrais.
a morte, praticamente a morte da oralidade, o olho a olho, a conversa, o despacho, despachar uma petição, e também essa coisa de tarjar tudo como se tudo fosse igual. Não! O caso tem especificidades, tanto na matéria tributária, na matéria criminal, quer dizer, você tem muita consideração de fato, muita consideração que precisa ser levada mesmo com muito rigor. Isso é muito perigoso, muito perigoso. E tem essa questão também de quando você não faz efetivamente a justiça, quem está de má fé se aproveita da situação. Isso também. Então não cumpre o seu dever, pode ser que faça um mal feito e vira para o outro e fala, quer saber? Me processa então. E vai, me processa então. Sabendo ainda que não vai dar em nada, vai aumentando mais ainda o volume de processo. Você tem razão. E não é assim que vai se resolver. É verdade. É um problema grande em que a gente está metido, né? Eu acho assim, a nossa Constituição, ela realmente assegura a todos o acesso à justiça e tem que ser assim, como a saúde, a educação. Agora, nós precisamos, assim, o volume está imenso, então vamos aumentar a oferta de magistrados, vamos aumentar a oferta, vamos redistribuir melhor. Tem uma emenda constitucional aprovada para que se aumente o número de tribunais regionais federais. Então vamos criar mais tribunais regionais federais, se for o caso, ou vamos especializar a justiça, vamos criar varas especializadas em direito tributário, por exemplo, para julgar casos tributários. Você tem isso já na matéria criminal. Quer dizer, vamos repensar junto a advocacia, a magistratura, o Ministério Público, vamos repensar, vamos sentar na mesa, porque o sistema não está bom para ninguém. E também o juiz colocar também outros sente... órgãos, porque uma impressão que eu tenho é que o judiciário é a bacia das almas, é o último recurso de tudo. Então, assim, empresas que nunca cumprem o que prometem com o consumidor. Por que essas empresas podem ficar tendo empréstimo de banco público? Por que elas podem ter benesses do governo? Por que elas podem ter benefícios fiscais? Se elas estão onerando o Estado com aquele tanto de processo que tem. Claro. Por que não repensa para fazer tudo dentro de um sistema só? Talvez seja uma hora da gente... É um ponto. Quer dizer, nós precisamos, de fato... Esse é um momento, porque, assim, o que é a oportunidade desse alerta? As coisas, é um processo natural, a gente vai se acomodando. Implementou, o advogado fica que nem um louco, às vezes 1h30 para protocolar uma petição, Madalena. O pessoal da minha faixa etária, dos 40 para cima, a gente não sabe operar direito esse negócio, você precisa contar com a molecada, o advogado mais jovem. É bom, por um lado, porque cria uma demanda, mas o direito do cidadão sentar numa sala de ordem, ir lá e bater uma petição e falar com o juiz, quer dizer, você acaba com isso de verdade. Isso foi falado no início da implementação e agora, de fato, é sentido. Os advogados mais antigos, mais velhos, estão excluídos disso. Nós estamos falando de São Paulo. Você pega interiorzão dos estados do Norte, do Nordeste, Centro-Oeste. Como é que a pessoa faz? Então, eu defendi na época, junto com o Conselho Federal, um mecanismo para você, mantém o processo eletrônico, mas permite dar a opção para o advogado fazer um protocolo físico. O tribunal digitaliza, agora parece que baixaram uma norma no TRF3 em que o sujeito tem que ele mesmo digitalizar as peças para instruir os recursos. Sendo que há regiões do país que não tem isso. Exatamente. Então, assim, eu acho que vamos modernizar, vamos dar a opção para o sujeito fazer o protocolo físico. Dá a opção para o sujeito falar, olha, eu não vou protocolar no eletrônico, a petição está comigo, porque eu quero falar com o juiz. E se eu jogar no chat do processo eletrônico, já aquela coisa do fato novo, da novidade, já está frustrado. Vamos para frente? Vamos. Mas tem coisas que são milenares, coisas que são insubstituíveis. Eu sentar na frente, pedir para falar com o magistrado, quer dizer, claro, tem gente que não tem bom senso, quer falar toda hora com o juiz e tal, mas a atividade de julgar, de ser juiz, pressupõe também uma sensibilidade, né? Monta umas regrinhas no cartório, olha, por o mesmo pedido 2, 3 vezes eu não vou receber, ou já recebi, não é que eu não vou receber, já recebi, então, sabe,
Sempre, como sempre foi. Sempre teve problema com essa coisa de não receber. O juiz não queria receber, o advogado ficava indignado e tal. Agora instituiu que não recebe ninguém, porque já está lá. O advogado virou, se antes ele era um sujeito que estava lá, sei lá, hoje ele virou, se antes ele era um incômodo, hoje ele é quase uma coisa dispensável. Porque é tudo apertar botão, não pode ser assim. Não é uma crítica que eu faço ao judiciário. Eu acho que a gente tem que sentar todo mundo e falar, vem cá, tudo bem, vamos, a gente entende, nós somos sensíveis a essa circunstância da grande litigiosidade que existe no Brasil, mas o judiciário precisa distribuir justiça. Então vamos lá, vamos conversar com o usuário do sistema, que é a advocacia, que é a sociedade civil, vamos falar com o Ministério Público, vamos bolar um sistema em que a gente consegue manter a tradição do processo, que é oral também, né? Esse é o Marcelo Knopfelmacher, Marcelo K., que está trazendo uma discussão que começa a surgir na Justiça depois da implantação do processo eletrônico. É um assunto que você ainda vai ouvir muito por aí. Marcelo, obrigada por ter vindo aqui no TV Antagonista. Valeu mesmo. Eu que agradeço, Madeleine. Muito obrigado.